O resumo do livro de hoje é A Revolução dos Bichos, do autor George Orwell. E se você gosta de resumo de livros, se inscreva no canal, ative o sininho para ser avisado quando eu postar algo novo. E se você gostar, no final, deixa lá o seu joinha. Este livro foi escrito e publicado durante a Segunda Guerra Mundial e possui um forte caráter questionador. O trabalho é considerado uma obra-prima. A história faz uma crítica ao estanismo através de personagens animais que representam tipos sociais. É uma obra antiga, porém faz jus aos dias atuais. A história contada por Orwell se passa na Granja do Solar, uma fazenda na Inglaterra que tinha como proprietário o Sr. Jones. Galinhas, pombos, porcos, cachorros, cavalo, cabra, burro, ovelhas e vacas são os personagens centrais dessa narrativa. Os animais da ficção do escritor inglês possuem características humanas. Fazem questionamentos densos, filosóficos, políticos e identitários. Eles organizam-se e tentam criar uma sociedade utópica após tecerem duras críticas ao homem, nesse caso representado pela figura do Sr. Jones. O homem é a única criatura que consome sem produzir. Não dá leite, não põe ovos, é fraco demais para puxar o arado, não corre o suficiente para alcançar uma lebre. E mesmo assim, é o senhor de todos os animais. Põe-nos a trabalhar, dá o mínimo possível para evitar a nossa inanição e fica com o restante. Nosso trabalho arranha o solo, nosso estrume o fertiliza e, no entanto, nenhum de nós possui mais do que a própria pele. As vacas, que aqui vejo à minha frente, quantos litros de leite terão produzido este ano? E o que aconteceu a esse leite que deveria estar alimentando os robustos bezerrinhos? Desceu pela garganta dos nossos inimigos. E as galinhas? Quantos ovos puseram este ano? E quantos deles se transformaram em pintinhos? Os restantes foram para o mercado fazer dinheiro para Jones e seus homens. A fala acima foi dita pelo velho major, um porco já com certa idade e possuidor de um profundo senso de justiça. O major tinha como maior ideal de vida tornar os animais da granja serem ricos e livres. Segundo ele, todos os homens eram inimigos e todos os animais eram camaradas e iguais. O major deu o pontapé inicial ao movimento da granja, que pretendia reunir os animais e incitar uma rebelião. No entanto, acabou por morrer 3 dias depois de dar os primeiros passos ao rumo à sua tão sonhada sociedade igualitária. Quem assumiu o posto de comando após a morte do major foram os porcos Bola de Neve, Garganta e Napoleão. Os 3 organizaram os ensinamentos do major em um sistema de pensamento chamado animalismo. O animalismo é a teoria política fictícia, presente no livro de Orwell, que se assemelharia ao mundo real ao que teria sido o estanismo. O major deu início à revolução, embora não tivesse chegado a vê-la. O princípio básico do animalismo se resumia a uma única frase: 4 pernas bom, 2 pernas ruim. A bandeira da granja foi substituída no novo regime. A nova era elaborada em pano verde, para fazer referência ao campo, e carregava 2 estampas, uma de um chifre e uma de um casco, elementos que aludiam ao mundo animal.
os animais ganharam um hino intitulado Bicho da Terra, que sublinhava a esperança e o desejo de igualdade, liberdade entre todos. Foram instituídos na nova sociedade os 7 mandamentos que norteavam o animalismo e a vida em conjunto. Primeiro, qualquer coisa que ande sobre 2 pernas é inimigo. Segundo, qualquer coisa que ande sobre 4 pernas ou tenha asas é amigo. Terceiro, nenhum animal usará roupas. Quarto, nenhum animal dormirá em cama. Quinto, nenhum animal beberá álcool. Sexto, nenhum animal matará o outro animal. Sétimo, todos os animais são iguais. Os bichos passaram a ser chamados de camaradas, e todos os assuntos de interesse coletivo eram levados à votação em assembleia. Numa das primeiras reuniões foi discutido, por exemplo, se os ratos eram ou não amigos dos animais. Em conjunto, também votaram a idade de aposentadoria de cada classe de animal e decidiram instituir a aula de alfabetização para todos. Foi durante os encontros às escondidas que se planejou uma grande rebelião. Um dia, o Sr. Jones bebeu demais e esqueceu de dar comida aos animais. Foi o estopim e o princípio da nova era. Os bichos, diante da fome e da injustiça, juntaram-se, fizeram uma grande revolução, expulsando os humanos da fazenda. As mudanças foram rápidas e substanciais. A casa onde o Sr. Jones e a sua mulher viviam virou um museu. O nome da propriedade foi alterado de Granja Solar para a Granja dos Bichos. A vida na sociedade rural corria bem após a Revolução, mas vale sublinhar que, apesar de todos trabalharem, Mimosa e o gado se esquivavam dos afazeres, aparecendo apenas na hora das refeições. Os porcos também não trabalhavam propriamente, apenas dirigiam e supervisionavam o trabalho dos outros. Eles afirmavam que, como eram donos de conhecimentos maiores e foram os precursores da Revolução, era natural que assumissem a liderança. Bola de Neve, Garganta e Napoleão gradualmente foram galgando os privilégios na comunidade. O leite foi desaparecendo e acabou por ser encontrado na comida dos porcos. As maçãs eram recolhidas na surdina e levadas ao depósito das ferramentas, para serem consumidas também pelos porcos. Pequenos privilégios iam sendo praticados por aqueles que se consideravam trabalhadores intelectuais. Um belo dia, o Sr. Jones voltou para a retomada na fazenda, armado e com mais meia dúzia de colegas. Ele regressou à granja com uma espingarda na mão. Os animais, porém, conseguiram se reunir e expulsar o antigo dono da propriedade. Bola de Neve, tentando otimizar a produção e o fornecimento de energia elétrica na granja, propôs a construção de um moinho. O projeto avançou, mas gerou altos desentendimentos na cúpula do grupo. Por fim, durante uma reunião no celeiro, Bola de Neve acabou por ser expulso por Napoleão. Os porcos mudaram-se para a casa onde vivia Jones, que inicialmente teria como destino de servir de museu. Napoleão, ambicioso, decidiu fazer negócio com outras granjas vizinhas, obrigando assim que os animais aumentassem muito a produção. O poder começou a subir a cabeça do porco e a situação piorou consideravelmente. Os outros bichos tinham cada vez menos comida e cada vez mais trabalho. O líder chegou a proibir que os animais cantassem a música que tanto gostavam, Bichos da Terra, alegando que a canção só teria servido para os tempos de revolução. Napoleão achou por bem negociar
os produtos da granja com os homens, entre eles Frederick, que acabou por dar um golpe na fazenda. A desavença transformou-se num conflito real, com direito à invasão da propriedade e à morte de muitos animais durante a briga. Com o tempo, a granja cresceu, pois os animais foram dando crias. Os bichos transformaram o espaço em uma república e Napoleão, o único candidato ao cargo, foi eleito. Devido suas relações comerciais com os homens, estreitou os laços com quem tanto odiava e foi colocado em prática métodos que facilitavam a produção, o controle de gasto com a ração e com os horários de trabalho. O porco foi ganhando características humanas, tornando-se tão corrupto quanto o antigo dono e proprietário da granja. O final da história traduz essa simbiose entre o porco e o ser que eles tanto detestavam, o homem. Não havia dúvida. Agora, quanto ao que sucedera à fisionomia dos porcos. As criaturas de fora olhavam de um porco para um homem, de um homem para um porco, e de um porco para um homem outra vez. Mas já se tornara impossível distinguir quem era homem e quem era porco. Segundo o próprio autor, a Revolução dos Bichos faz referências a fatos que se seguiram à Revolução Comunista de 1917 e à era stalinista da União Soviética. Através dos animais, ficamos conhecendo mais sobre a vida em comunidade igualitária. O desejo de Roosevelt era denunciar a terrível ditadura instaurada depois que Stalin subiu ao poder. Na história narrada, vemos através do porco Napoleão como o poder pode subir a cabeça e com o cargo de liderança faz com que um suposto representante do povo use o seu posto para obter benefícios pessoais. O livro parece ser uma mensagem vigorosa contra o totalitarismo e a opressão. A narrativa nos lembra como somos todos corrompíveis e como o autoritarismo pode ser pernicioso para a vida em sociedade. A manipulação de informação e a chantagem, duas das maiores preocupações de Roosevelt, também comparecem na ficção, a fim de tentarem manter os animais unidos em torno de uma vida igualitária. Os porcos lembraram a todo momento os seus camaradas como era terrível a realidade na granja na época do Sr. Jones. Com uma linguagem fácil e acessível, cheio de humor, o livro procura ir de encontro a todo tipo de leitor, tendo sido um sucesso de vendas na época da publicação e em reedições posteriores. Curiosamente, A Revolução dos Bichos permanece sendo uma obra extremamente atual, que trata de questões que não perdem a validade com o jogo de poder, a censura e a manipulações de massas. E esse foi o resumo de hoje. Eu espero ter ajudado a você a decidir na escolha de ler todo o livro. E se você gostou, deixa aí o seu joinha e até o próximo resumo de livro.